Muito bem, muito bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Neemias e todos os aspectos que envolveram a reconstrução, não apenas de muros e portas, mas da moral de um povo. Eu fico pensando em Neemias quando ele entrou naquela cidade e caminhou sobre as cinzas, não apenas de ruínas feitas de pedra, madeira e restolhos de construções destruídas, mas ele caminhava sobre as ruínas da moral, da autoestima de um povo. Aquele povo se encontrava arrasado, destruído, destituídos da sua comunhão e da sua aliança com Deus. E nós sabemos o quanto isto é importante em nossas vidas, nós que somos povo de Deus, ou nos consideramos povo de Deus. Sem Ele, disse Jesus, nada nós podemos fazer. E tudo aquilo que fizermos sem Ele, sem a direção dEle, seguindo os nossos próprios impulsos, desejos, vontades, critérios, é considerado como nada, é restolho, é lixo, não tem valor algum. De maneira que existem muitas pessoas que estão supostamente fazendo a obra de Deus, eu quero colocar essa expressão entre aspas, quando na verdade eles estão fazendo a sua própria obra, travestida de obra de Deus. Mas é o seu próprio reino particular e pessoal, no qual ele está investindo toda a sua vida e todos os seus recursos. O problema é que existem pessoas que são incapazes de chorar, porque elas são incapazes de detectar esse estado de putrefação. Eles são incapazes de detectar esse estado de abandono, de que Deus não está nesse negócio. Eles são incapazes de servir a miséria, os destroços, e aos olhos deles parece que tudo está bem. E eles são capazes de conviver com o mais absoluto silêncio de Deus, e eles convivem com isso de forma amistosa, sabe? Pacífica. Eles não se incomodam e eles não se importam com esse distanciar de Deus, de maneira que eles convivem sobre ruínas daquilo que foi a igreja de Jesus, sobre ruínas daquilo que foi a manifestação da presença do Espírito de Deus sobre um povo, e eles convivem de forma pacífica e amistosa, e eles não choram sobre isso, porque eles são incapazes de enxergar o seu estado. E aí você talvez esteja pensando, missionário, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Isso é bíblico? É. A última carta, a última igreja de Apocalipse, lembra dessa história? O velho João em Patmos recebeu a incumbência do próprio Jesus escrever. E no início de todas aquelas revelações proféticas sobre o fim, Jesus escolhe 7 igrejas na Ásia que tinham problemas. Mas ele não as escolheria se os seus problemas não fossem proféticos e reveladores dos problemas que viveriam as gerações de igreja até o fim. 7 é o número da perfeição da totalidade. A última delas
Era uma que se dizia rica, abastada, que não tinha falta de nada. E aí, Jesus disse assim: mas na verdade, vocês não são capazes de enxergar. Esse é o problema desta igreja. Veja, meu irmão e minha irmã, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou pregando o Evangelho, eu estou fazendo referência à Bíblia Sagrada, eu estou falando aquilo que foi revelado a João na ilha de Patmos pelo próprio Jesus. Ele que é o alfa e o ômega, o cabeça da igreja. Ele que vai levar consigo para as bodas e para o casamento eterno uma igreja sem mancha, sem mácula e irrepreensível, que tem azeite em sua lâmpada. Sabe que nessa última geração de igreja, antes do arrebatamento e do fim, há uma característica que representa a igreja em sua quase totalidade. E essa característica é a cegueira espiritual. É a incapacidade de ver e detectar o seu estado. Ela é rica, é abastada, ela não tem falta de nada. Mas o próprio Jesus vira-se para essa igreja, não está falando a um centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé. Ele está falando para uma igreja, gente que prega o evangelho, ou o suposto evangelho, entre aspas, esse evangelho que por eles é pregado. Gente que tem a Bíblia, gente que canta, gente que louva hinos e corinhos. Gente que não usa droga, que não frequenta os prostíbulos, gente que não frequenta a cracolândia da cidade, gente de um aspecto bom e saudável. E ele diz a essa gente: mas na verdade vocês não são capazes de enxergar, estão cegos. Vocês não sabem o que eu estou vendo em vocês. Mas vocês não sabem que na verdade vocês estão cegos, são miseráveis, são pobres e estão nus. Eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para pingar nos olhos e enxerguem a vergonha da vossa nudez. Que de mim vocês venham comprar ouro refinado na fornalha do céu para que se enriqueçam de verdade, porque a verdadeira riqueza é essa que está aqui comigo em meu reino. Veja, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele está falando de uma igreja cega, que perdeu a sua capacidade de vida, de enxergar, sabe? E ela julga-se a si própria como próspera. Ela diz a si mesma: Deus está me abençoando, eu estou prosperando cada vez mais. Olha, nós somos proprietários de rede de televisão, nós somos proprietários de redes de emissoras de rádio, nós temos meios de comunicação à nossa disposição, e tudo isso, você sabe que isso é verdade. Eu não estou falando por inveja de ninguém, por inveja do ministério de ninguém. Eu estou falando porque eu tenho uma grande ambição, e a minha ambição é entrar no reino dos céus, e para que isso aconteça é necessário que eu pregue a verdade. O senhor tem a ilusão de mudar a cabeça desses caras, o senhor tem a ilusão de mudar a cabeça desses líderes. Não, eu não tenho essa ilusão, porque eu sei que a grande maioria deles está perdida e são dispostos a serem crucificados em praça pública por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles apregoam, por aquilo que eles acreditam. Eles estão cegos, eles são incapazes de ver. Por mais que alguém abra a Bíblia e mostre o que está dito, o que foi dito por Jesus, eles vivem suas próprias verdades, e por estarem ricos e abastados, eles não ouvem mais ninguém, porque eles acreditam que essa riqueza é proveniente de uma aprovação de Deus pelas suas condutas e por aquilo que eles pregam e ensinam às pessoas, de maneira que eles estão enganando a si próprios. Os falsos profetas, eles não fizeram um curso pós-graduação em falso profeta. Não existe isso. Eles se tornam pela conveniência, pela ganância. Eles vão se tornando. Satanás, ele é sagaz, ele vai tirando a visão dos olhos
da pessoa, como ele fez com Sansão. Ele não precisaria matá-lo, ele não tinha como matá-lo, ele era forte, a unção de Deus estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. Por mais que ele se levantasse e trouxesse soldados, Sansão os destruiria, e o diabo, ele sabe disso, ele tem estratégias. Basta que ele segue, basta que ele tire a unção, basta que ele desconecte o Espírito Santo desta igreja, deste povo, e eles vão viver uma religiosidade vazia, destituída da presença e da glória de Deus. Ainda que estejam ricos e abastados e achem que não tenham falta de nada, na verdade, na dimensão espiritual dessa igreja é vista como cega, miserável, pobre e nua. Meu Deus, que horror, não é verdade? Eu vejo a dificuldade de muitos homens e mulheres de Deus, e eu estou falando de gente honesta, sincera, gente de oração, gente de jejum, gente de vida séria, gente chamada por Deus, que luta com dificuldade para pregar o Evangelho, não é? E sabe, eu estive pensando, falando com Deus, Senhor, como pode isso? Não. Eu quero que você reflita comigo assim, não estamos aqui, nem eu e nem você que me ouve pelo rádio, ou me vê através da internet ou nesse DVD, não estamos, nosso objetivo não é falar mal de ninguém, não é? Mesmo porque isso não nos levaria a coisa alguma. Mas nós temos um cérebro para refletir, isso faz toda a diferença, para que nós não estejamos como bois no estouro de uma boiada que saem disparada, correndo sem saber para onde vai, quem está lá na frente, o motivo da correria, aonde vai dar essa história. Não, nós não somos bois no estouro de boiada. Nós não somos meninos inconstantes, levados por todos os lados, por qualquer tipo de vento de doutrina. Não. Não, nós precisamos ter maturidade. Quem não tem, precisa ter firmeza no Evangelho de Cristo. Afinal de contas, o que está em jogo aqui é a nossa salvação, meu irmão. Eu não posso brincar com isso. Isso é a coisa mais séria da minha vida. Mais séria da minha vida. Não é? Se você perder um objeto da sua casa, pegar fogo em alguma coisa, ou um ladrão roubar, você vai comprar outro, mas a tua alma, se você perder, na verdade, foi Jesus quem disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, não há nada de maior valor. Então nós devemos pensar, a refletir e meditar. Pense comigo. Nós temos muitos homens hoje líderes no mundo evangélico. Nós temos Edir Macedo, que é proprietário de uma rede de televisão, rede de emissoras de rádio. Nós temos o apóstolo Valdemiro, que é proprietário também de vários canais de televisão, de várias emissoras de rádio, não é? Nós temos, quem mais? Nós temos aqui o nosso irmão de Sara Nossa Terra, que também tem emissora de rádio, emissora de televisão, não é? Temos irmãos da Assembleia de Deus que também têm emissoras de rádio, emissoras de televisão no país, não é verdade? Quem mais? Nós temos R. Soares, que também tem uma emissora de televisão em suas mãos, e rádio, enfim, tantas coisas. Sonário, o senhor está recriminando esse fato em si? Não, não estou. De forma alguma. Eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que os meios de comunicação, eles são fundamentais para o evangelismo dessa hora, do tempo do fim. Porque através de um CD gravado, de um microfone como esse aqui, ou de uma televisão, de uma emissora de rádio, quanto maior o seu alcance, melhor. Milhares
pessoas das mais variadas camadas da sociedade e nas mais variadas circunstâncias da vida, numa cadeia, numa cela, num presídio, num quarto de hospital, no meio da rua, andando de bicicleta, no carro, na favela, na mansão, na casa de praia, em qualquer lugar. Elas podem ser atingidas, elas podem ser alcançadas, e eu creio assim que a igreja, nessa hora, ela não pode ter uma visão mesquinha, medíocre, rasteira, apenas de 4 paredes, limitada a um pequeno grupo de pessoas que se reúnem ali aos domingos ou às quartas-feiras, mas nós temos que ter uma visão de reino dos céus, e nós temos que ter uma visão de que estamos no fim, e nós temos que ter uma visão que devemos somar nossas forças para que este evangelho, ele alcance multidões. Mas eu disse, Jesus, isso é teu? Você está entendendo a pergunta que eu fiz para Jesus? Eu disse, essas coisas estão sob o teu controle, sob o teu domínio realmente? Essas emissoras de TV, de rádio, toda essa tecnologia que está em propriedade desses homens de Deus, pertencem a ti realmente para o teu reino? Sabe, se você tentar colocar um programa de rádio numa emissora dessa, a grande maioria delas não abre espaço para nenhum outro pastor. Ninguém. Nem que você pague. E mais, as que abrem os ministérios que têm emissora de televisão e rádio, como por exemplo a Sara Nossa Terra, e que abrem para outras denominações, cobram fortunas. Missionários, existem despesas de manutenção, mas não é essa fortuna toda. E todas as demais, como Davi Miranda, por exemplo, que tem emissoras de rádio espalhadas por todo o país, não se abre espaço para absolutamente ninguém. Nem que esses líderes chegassem e dissessem, olha, meu irmão, eu vejo que você é ungido de Deus e você tem uma palavra de Deus e Deus me usa para pregar o evangelho. E eu vou abrir um espaço em uma de minhas emissoras para que você pregue. Não toque em nome de denominações, não convide ninguém para a sua igreja, não peça oferta, não diga nada, apenas pregue o evangelho. E eu vou abrir aqui um espaço na minha emissora, na minha televisão, na minha rádio, para que você engrandeça o nome de Jesus, para que você ganhe almas para Jesus. Ninguém faz isso. Eu estou falando besteira. Eu estou falando bobagem. Ou eu estou falando a verdade que ninguém tem peito para dizer. Então eu quero convidar todos esses homens, não é? Davi Miranda, apóstolo Valdemiro Santiago, Eliézer Soares e o líder da Sara Nossa Terra, que agora me fugiu o nome dele, e todos os demais, a Assembleia de Deus, e todos os demais que têm nas mãos tudo isso, que parem para refletir, ou as pessoas que se congregam com eles, que parem para refletir se esses homens estão lutando pela causa do reino dos céus ou pela sua própria causa, pelo seu reino individual e particular, pelo engrandecimento de sua própria denominação, pelo engrandecimento da igreja deles, que foram fundadas por eles, e eles batalham para o engrandecimento do nome desta denominação, e não do reino do céu. Sabe, será que esta igreja não estaria dentro da profecia que João ouviu naquela ilha no mar Egeu? Quando Jesus disse, tu dizes que é rico, abastado e não tem falta de nada, mas tu não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego, nu. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A astúcia do diabo, ela é muito maior, a inteligência do diabo, a
Ele nunca amou o próximo de verdade. Ele nunca estendeu a mão a quem tinha frio. A quem era forasteiro jamais abrigou. A quem tinha fome jamais deu pão. A quem tinha sede jamais deu água. E nunca estendeu a mão ao seu próximo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E essa é uma grande verdade. Sabe? Se nós queremos viver esse avivamento predito dos últimos dias, e queremos fazer parte desse avivamento predito nos últimos dias, é necessário que venhamos sentir nossa miséria. Que venhamos chorar como Neemias chorou. Pedir perdão a Deus pelas nossas iniquidades, pela nossa carnalidade, pela nossa ganância, pela nossa vaidade, pela nossa soberba e prepotência. E enxergarmos toda essa miséria, todo esse estado de degradação moral e degradação espiritual. Olhe para essa igreja, o diabo entra dentro dela e se sente em casa, meu irmão. Ele deita e rola, dança, canta e prega, e fala menino estranho, e profetiza. O senhor está nervoso hoje, missionário? Não, não estou não. Eu estou falando a mentira, mano? Me faltaria tempo para citar uma série de exemplos aqui. Não é? Mas quando você olha para a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos e olha para essa igreja que hoje se apresenta em sua grande maioria, você deve sentir o estado de putrefação, de miséria. Algo foi desconectado, irmão. Algo está errado, algo foi desconectado. Não há unção de verdade. O diabo se sente à vontade no meio dessa gente. Vaidade, ganância, prepotência, arrogância, partidarismos. É verdade. É verdade. As pessoas não se casaram com Cristo, elas se casaram com a sua denominação. E o cara que é da Assembleia de Deus, ele bate na cara do outro e fala mal da igreja dele. Quem é da Assembleia de Deus quer fazer com que Deus ele se encaixe e se molde às suas doutrinas. Quem é da Deus é amor quer fazer que Deus se encaixe e se molde às suas doutrinas. Quem é da Batista quer que Deus se encaixe com as doutrinas e normas e pensamentos dos líderes da Igreja Batista. Quem é da Universal quer fazer com que Deus ele se torne membro de sua igreja, de seus pensamentos e conceitos e ideias e de maneira de agir. E Deus é daquela forma. Mas quem é de Deus, ele permite que Deus seja Deus. Seja Deus. Que ele seja Deus. Sabe, esse é o primeiro passo de um resgate. Esse é o primeiro passo de um avivamento. Esse é o primeiro passo de uma reconstrução da moral de uma igreja, de uma cidade, a reestruturação dessas muralhas e das portas queimadas ao fogo. É sentir a sua miséria. Isso é algo tão violento, meu irmão, que nós vimos ontem o quanto o diabo se levantou contra Neemias usando 3 homens, Sanbalat, Tobias e Gesem. Primeiro eles foram zombados, escarnecidos. Depois aqueles homens começaram a ficar desgostosos. E depois eles arderam em ira e queriam matá-los de todas as formas. O diabo se levanta contra isso. O diabo quer esse estado de torpeza, esse estado de morridão, essa coisa meia parada, estagnada.
Sabe, ele não se importa que você tenha uma Bíblia enorme, capa de couro, terno, gravata. Ele te leva para o inferno com toda essa edumentária evangélica. Ele te arrasta falando língua estranha, curando enfermo, expulsando demônio. Ele te leva. Se você não tiver azeite na lâmpada, se você não tiver o colírio do céu sobre os teus olhos, para enxergar o teu verdadeiro estado na dimensão espiritual, e chorar e rasgar as tuas vestes enquanto é tempo. Sabe, esses homens lutaram contra Neemias. E se opuseram a ele, assim como o diabo se opõe a todos aqueles que buscam essa restauração, que choram pelo estado de miséria e de desconexão da graça de Deus, de suas vidas, de seu povo, da igreja. E capítulo 4, verso 14 diz: E olhei, e levantei, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e tremendo, pelejai. Escuta isso, olha o que Neemias está falando, porque a confusão estava grande. Aqueles 3 homens, Sanbalá, Tobias e Gesem, eles haviam se levantado terrivelmente contra eles, de maneira que esses homens tinham que trabalhar com uma colher de pedreiro na mão, com uma espada na outra, para poder se defender. A oposição do diabo é violenta, meu irmão. Satanás não quer que você saia desse estado de mornidão. Ele quer que você esteja nessa coisa fria, essa coisa estagnada, essa igreja sem unção, sem conexão com o Deus Todo-Poderoso, com o sangue de Cristo, com a presença do Espírito de Deus. E ele disse assim: Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e tremendo, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Você lembra daquilo que Josué lhe disse? Façam o que vocês quiserem. É isso mesmo. Você está pensando que eu estou aqui imaginando que vai ter muito líder quebrantado? Eles vão ficar com ódio de mim. Pode saber disso. Vão dizer que é o diabo que me usa, que eu sou possesso por um demônio, que nada disso é bíblico. Pode saber disso. Você pensa que eu tenho alguma ilusão a esse respeito? Não tenho. Não tenho. Prego, porque se uma vida só no meio de toda essa coisa abrir os olhos e dizer: peraí, que é isso? Eu não preciso acreditar no que esse missionário está pregando. Ele é o Zé Ninguém. Quem é esse cara? Está falando desses homens poderosos, grandes, não é? Quem é esse cara? Mas eu tenho a minha vida, eu posso ler aqui na minha vida. Peraí, deixa eu ver se esse negócio tem fundamento. Se uma vida só abrir os olhos e for resgatar, e sair do meio deles, e se levantar do meio dos mortos, já terá valido a pena, porque a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu receberei grande galardão por ter tido peito e coragem de falar a verdade e te arrancar do meio dos mortos, para que Cristo ilumine a tua mente e o teu coração. Josué disse: façam o que vocês quiserem fazer. A vida é de vocês. Agora tem uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que Neemias está fazendo. Pelejem, lutem batalha pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos, pelas vossas famílias. Vai valer a pena. Abrem os olhos. Não se intimidem com as ameaças e com a força do adversário que quer nos impedir de enxergar o valor que existe em erguer essa muralha caída, em desmascarar
essa igreja, que se diz rica, abastada, que não tem falta de nada, mas que na verdade nós sabemos que é miserável, é pobre, é cega, está nua. Vale a pena lutar, minha irmã, porque trata-se da nossa alma. Então, vale a pena. Quando o diabo não consegue nos vencer pela intimidação, lutas, batalhas, dardos inflamados, calúnias, difamações, pedradas, ele tenta fazer você desistir, desanimar, parar de alguma forma, ele não consegue. Então ele vai tentar uma aliança, um acordo. Capítulo 6 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias e Gesem, o arabita, e o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ório. Porém, intentavam me fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco. Ele tenta um acordo. Que isso? Vamos parar de briga. Desce daí, vamos bater um pau, vamos conversar, senta aqui. Não? E então ele tenta te encher de mimos, de presentes, e te oferece poder político, econômico, financeiro. Verso 4 diz assim: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Bicho insistente, não desiste, não é verdade? E da mesma maneira nos respondi: não vou descer, estou fazendo uma grande obra aqui para você. No início você zombado, estarnecido, depois você foi me matar. Agora quer um acordo comigo. Essa obra que eu estou fazendo é grande, eu não vou largar ela. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, lhe enviou um moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem a ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, e segundo essas palavras, vem pois agora, e consultemos juntamente, porém eu enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu de teu coração inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: das suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, nessa noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Os caras subornaram o profeta para profetizar isso para ele, para que ele entrasse no templo, que ele não tinha direito de entrar lá, para se esconder e fechar as portas. E ele diz: quem há que entre ali e viva? Eu não posso entrar lá. E ele diz: quando eu conheci, aquela profecia não veio de Deus.
mas que aqueles homens o haviam subornado. Sabe, o avivamento virá e, na verdade, já está em processo. O vento já está soprando. E Deus tem levantado homens e mulheres de todos os cantos da terra, gente simples e humilde. Gente que muitas vezes não tem nem como pagar suas contas todo mês. Mas gente que abre a boca e sai fogo do céu, e incendeia os corações, e o diabo cai por terra com toda a sua mentira, e vidas estão sendo salvas, libertas e transformadas. Gente que não tem milhões para pagarem mensalmente e estarem atrás de um microfone, de uma rede de televisão ou de emissoras de rádio. Mas gente que é ungida por Deus. Gente que não está lutando por uma causa denominacional para engrandecer o nome de um líder, de um pastor, ou para engrandecer o nome de uma denominação, mas gente que está lutando pela causa do reino dos céus, pelo Evangelho de Cristo, para que vidas sejam resgatadas e transformadas, e que elas venham compreender o que Deus deseja, e venham se transformar em novas criaturas e abandonarem uma vida de pecado, e se santificarem, e se consagrarem a Deus, e se prepararem para o arrebatamento e para o fim, e entrarem no reino dos céus. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja honesto comigo, ainda que você não goste de mim. Não precisa gostar, eu não estou aqui para fazer amizades. Eu não estou aqui para conquistar a simpatia de ninguém. Não me interessa, meu irmão. Não me interessa. Eu já falei para você que não existe pastor mais ambicioso do que eu. A minha ambição é entrar no reino do céu. E eu prossigo para esse alvo. Então você não precisa gostar de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quero que você me responda. Quem hoje prega sobre o arrebatamento da igreja? Quem hoje prega sobre a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus? Quem hoje faz menção da sã doutrina? Sabia que isso existe? Quem hoje faz menção da sã doutrina de Cristo dos púlpitos da igreja? No que diz respeito à moral, ao comportamento, à forma de se trajar, de falar, de agir nos negócios, se comportar em casa, na rua. Quem hoje prega sobre o inferno, sobre a condenação eterna? Quem hoje prega sobre o juízo de Deus? Quem hoje prega que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça? Me responda! Quantas mensagens você tem ouvido sobre esse assunto? Fala a verdade! Fala a verdade! Você está careca e cansado de saber e de ouvir sobre profecias de chave, de Hilux, de grande obra, de vou te enviar para não sei aonde. Cuidado, hein? Neemias, ele discerniu que tinha um profeta lá que havia sido subornado pelos caras para que ele perdesse a visão. Quantas mensagens você tem ouvido sobre prosperidade, riqueza, cura? Isso não vem de Deus, isso não vem. A que adianta, meu irmão? Você ser próprio, ser curado de sua enfermidade, liberto dos demônios, depois você ir para o inferno. Porque você nunca ouviu a verdade, o Evangelho. O cristianismo, o charme do Evangelho, não é conquista, é renúncia. Renunciar ao que, missionário? Meu dízimo, minha oferta. Renunciar à sua própria vida. A sua própria vida.
seus projetos, seus ideais. A maioria das pessoas só quer usar Deus para conquistar aquilo que Ele próprio sempre desejou. Ou seja, não houve nenhuma transformação de vida. Ele não é uma nova criatura, que a velha não ficou para trás, não. Ele só comprou uma vida e agora quer usar o poder de Deus para conquistar o que a carne dele deseja. O Evangelho de Cristo, o cerne do Evangelho de Cristo é a cruz, é a crucificação. É aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, ele é que vive em mim. A vida que eu agora vivo nessa terra é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou a si mesmo por mim. Ele morreu por todos, para que todos que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Ele. E por Ele, por nós morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho, irmão. Você está vivendo uma coisa qualquer, maquiada, pintada de cor de rosa. O Evangelho é água com açúcar. Acorda, rapaz! Acorda, rapaz! Desperta dentre os mortos! Enxerga esse estado de miséria e de podridão! E levanta a tua cabeça antes que seja tarde demais. E venha juntar-se àqueles que estão reedificando as muralhas.